Fala, mulheres que pensam demais. Sejam bem-vindos aqui ao MPD, nosso podcast. Eu sou Najara Oliveira, idealizadora aqui do nosso podcast, onde nós vamos tratar sobre empreendedorismo, altas habilidades, criatividade, multipotencialidade, maternidade, gestão de tempo para mulheres empreendedoras, certo? O empreendedorismo é o nosso tema transversal, mas tem muitas coisas que interferem no nosso empreender, né? E sobre elas que nós vamos falar aqui. Principalmente se você é uma MPD, uma mulher que pensa demais, uma mulher que vive no superlativo, uma mulher intensa. E hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre criatividade. Alta criatividade, desafio ou potência em relação ao empreendedorismo? O que é que você acha? Já me conta aqui nos comentários. A sua criatividade é algo que lhe impulsiona, que lhe faz empreender melhor, ou é algo que está lhe travando? Porque a criatividade em si, ela não é ruim e nem extremamente boa, mas ela é algo que tem a sua potência e que traz também os seus desafios. E nós vamos falar sobre isso. Quando a gente fala de mulheres altamente habilidosas ou superdotadas, ou mulheres altamente criativas, altamente sensíveis, a gente está falando de um nível de criatividade acima da média. São pessoas que são criativas para mais. Eu gosto muito de um psicanalista, acho que ele é psicanalista, é psicólogo, Jean. Ele fala sobre altas habilidades, superdotação, e ele fala que a pessoa superdotada é um ser humano amplificado, né? É esse viver no superlativo. Então, ele tem uma intensidade maior. Ele tem as características das pessoas normais, só que em um nível maior. Então, a sensibilidade que as pessoas superdotadas têm, ela acaba sendo maior do que as pessoas típicas. E isso faz com que a gente consiga perceber as nuances, né, dos ambientes, com que a gente consiga perceber as sensações que as pessoas estão ali sentindo e não estão falando. Faz com que a gente consiga perceber mais oportunidades, com que a gente consiga conectar ideias de diferentes contextos de forma mais rápida, certo? E isso traz muita criatividade. E eu conheço mulheres que são muito criativas, altamente criativas, né? A sensibilidade, ela também aumenta a criatividade. E quanto mais você vive, né, gente? Quanto mais a gente vive, quanto mais a gente empreende, quanto mais a gente trabalha, mais recurso a gente vai tendo, né? Mais capital intelectual a gente vai tendo, mais capital emocional a gente vai tendo, para poder fazer novas conexões, para poder criar possibilidades. E mulheres que são empreendedoras, elas já têm o perfil, né, de criatividade, que está muito ligado ao empreendedorismo. Muito ligado ao empreendedorismo. É por isso que esse é um dos motivos pelos quais os especialistas, eles falam do empreendedorismo como uma grande possibilidade para pessoas superdotadas. Porque há uma dificuldade muito grande de se adaptar em alguns espaços engessados. E há essa mente explodindo o tempo todo, pensando, criando novas ideias, novas alternativas, criando novas soluções para os problemas já existentes, né? E aí acaba que o empreendedorismo ele acaba sendo um caminho viável, porque é um caminho onde a gente consegue explorar mais as nossas ideias, a gente consegue desaguar as nossas ideias, a gente consegue testar as nossas ideias. Porque muitas vezes no mundo corporativo ou num universo estatutário, né, você não consegue, você não tem espaço para poder colocar as suas ideias no jogo, para ver se elas são realmente boas ou não. Entende?
você tá ali, é um processo meio engessado. Aí você tá percebendo, poxa, e se a gente usasse tal recurso do sistema que a gente usa para poder programar as férias da equipe, ao invés do recurso utilizado? Se você tiver em uma empresa que ela seja altamente fechada, com processos muito engessados, o que é uma característica, né, de algumas empresas grandes, porque quanto maior também é a empresa, mais processos ela precisa ter, mais padronização ela precisa ter, para que ela tenha mais controle, né? Para que ela possa controlar a, a fluidez do processo, para que fique do jeito que foi idealizado, senão abre muito espaço para as pessoas criarem e aí acaba fugindo um pouco do controle. Então, empresas maiores, com muitos funcionários, que estão em muitos estados, é comum que depois que ela já tem o seu processo organizado, que ela já conseguiu se organizar nas áreas principais, ela padronize o procedimento e não haja muito espaço para inovação, né? Não haja muito espaço para inovação. E aí, se você está dentro de um local de trabalho desse, você começa a ficar incomodado, porque você quer criar. A sua mente vai criar. Não é algo assim voluntário. Você não escolhe criar. Não. Você está vivendo a situação, você está vivendo os problemas e você tem ideias de resolver aqueles problemas. Isso é criatividade, certo? Isso é a criatividade. Você está num trabalho em que, para contratar um funcionário, há um processo longuíssimo e você consegue pensar em uma forma de diminuir esse processo. Isso é criatividade. Isso é criatividade, né? Tem gente que diz que é tecnologia, que isso é um recurso tecnológico. É quando você pensa uma forma de solucionar problemas. Tem um autor na área de educação que ele chama de tecnologia. Isso, é a capacidade de resolver problemas. E nada mais é do que a nossa criatividade, né? Que a gente pode empregar em várias áreas, certo? E aí, quando a gente vem para mulheres muito criativas, há essa dificuldade de se manter em lugares muito fechados, muito padronizados, que não tem espaço para criatividade. Porque isso começa a gerar um sofrimento. A pessoa começa a pensar, poxa, eu queria dar aquela solução, eu tentei dar uma solução. A gente pode fazer isso de forma muito melhor, de forma muito mais rápida, de forma mais tecnológica, de forma a economizar papel, né? De forma a diminuir a quantidade de setores que passa para resolver esse problema, de forma a otimizar o trabalho. Mas eu não tenho voz. Isso é um desafio muitas vezes enfrentado por mulheres altamente criativas que estão no mercado tradicional, CLT ou concursadas, né? Isso é muito comum. Um outro lado, para quem está empreendendo, a alta criatividade ela também pode ser um desafio. Por quê? Você pode ver a todo momento novas soluções. E às vezes você pensa em soluções que você não tem recurso para implementar essas soluções. Não tem recurso financeiro, não tem recurso intelectual, às vezes, para poder implementar. Porque você pensa na solução, mas para você implementar, você vai precisar do conhecimento de uma área de TI, de uma área de várias outras áreas que você não tem esse recurso para poder conseguir fazer, certo? Então, esse é um dos desafios. O outro desafio que a gente visualiza também é que, às vezes, as pessoas têm tantas ideias, mas tantas ideias, que elas não conseguem implementar. Elas ficam travadas nas ideias. Poxa, eu sou da área de sobrancelha. E eu penso em colocar aqui no estúdio um atendimento mais
personalizado, um atendimento mais VIP, mas eu também penso em fazer esse espaço um espaço mais colaborativo, em que as pessoas venham, em que elas possam tirar fotos, em que elas venham com as amigas. Às vezes são ideias que não casam uma com as outras. E às vezes você pensa em juntar um trabalho que você já faz com um outro trabalho que você já faz. E as ideias vão surgindo, vão surgindo, vão surgindo. No mundo digital, a gente tem muitas ideias de produtos digitais. Porque, primeiramente, as pessoas começam a pensar assim, eu acho que eu poderia fazer um curso. Depois que você aprende o caminho para montar um produto digital, aí, minha amiga, se prepare. Porque se você é uma pessoa altamente criativa e você descobre o caminho para você criar um produto digital, você vai criar 20. Porque existe necessidade de vários produtos. Existe a necessidade. E você vai vendo, à medida que você vai atuando na sua área, que tem coisas que você poderia fazer. Você poderia fazer um e-book, você poderia fazer um checklist, você poderia fazer um podcast, você poderia fazer um programa todo em áudio, você poderia fazer um desafio, você poderia criar uma consultoria, você poderia fazer tanta coisa que se você não se organizar, você não faz nada. Esse é um desafio. Que você fica pensando, poderia. Fica só no campo das ideias. Certo? Esse é um desafio. Um outro desafio é quem começa a executar. Eu vivi isso. Eu criei, gente, vocês estão falando aqui, com uma pessoa que criou 14 cursos online. Se for pegar minha plataforma aí da Hotmart e da Eduz, colocar um do lado do outro, dá 14 cursos online. E sabe o que aconteceu no começo? Eu criava o curso, eu via a necessidade do mercado, eu via as pessoas conversando comigo, criava o curso. Vendia os primeiros para os primeiros alunos, né? Fazia o primeiro lançamento, vendia. E na hora de eu colocar o curso para poder ele rodar, ele entrar no automático, o que eu fazia? Criava outro curso. Ao invés de pegar e colocar esse produto que eu já tinha feito, que eu já tinha validado, porque a partir do momento que eu crio um produto digital, que eu faço um lançamento dele, que eu consigo vender ele no preço em que eu estabeleci, eu validei meu produto. Eu tenho a seguinte resposta do mercado. Esse produto que você criou é vendável. Existem pessoas buscando por esse produto. E aí, quando a gente consegue isso, tem gente que leva anos só para conseguir isso. Ter a ideia do produto, na verdade, leva anos só para isso. Ter a ideia do produto, validar. Eu lembro que o meu primeiro produto digital foi um Instagram de impacto. Para eu conseguir validar ele, que é esse processo de conseguir vender no preço em que eu estabeleci, no preço em que as pessoas estavam dispostas a pagar, eu tive que fazer 3 lançamentos. Fiz 3 lançamentos de validação dele. Era um lançamento mais simples, um lançamento curto. Mas eu fiz 3 vezes, porque eu fui testando. Eu queria vender ele num webinário perpétuo. A minha ideia era essa, vender num webinário perpétuo. E aí eu tinha que conseguir vender ao vivo, né? Eu fazia um webinário. No final do webinário, se as pessoas comprassem, isso era um sinal de que aquele webinário ali ele estava bom e ele poderia ser gravado e passado várias vezes, que outras pessoas provavelmente iriam comprar. E eu trabalhei meses para que eu conseguisse chegar em uma comunicação de vendas em que as pessoas desejassem comprar o meu produto. E eu fiz 3 aulas. Fiz a primeira, ninguém comprou. Aí eu fiquei pensando, o que é que eu posso melhorar? Identifiquei, disse, não, a comunicação ainda está muito profunda, ainda precisa ser um nível de consciência ainda menor do consumidor. Aí tornei mais próximo do consumidor. A comunicação, testei de novo, não deu certo. Fui refinando esse processo de comunicação, porque comunicação vem da comunicação, viu, gente? Aí fiz a terceira aula que saiu redondo. Na terceira aula, 5 pessoas compraram. Eu disse, opa, é esse produto aqui. Esse produto aqui que eu vou vender. Aí eu fiquei
fiz mais algumas vendas no Instagram de impacto, comecei a rodar o página de vendas, anúncio, não sei o que, para poder ir rodando ele online. E aí, chegou um momento que era o momento de eu automatizar ele nas vendas dele online. Sabe o que foi que eu fiz? Te vender de outro produto. Ah, tá aqui dando risada. E ela foi uma das pessoas que comprou o Instagram de impacto. Graças a Deus, né, Aline? Foi ali que tudo começou. E aí, eu criei um outro produto. Depois eu criei outro produto. E eu criei outro produto. E eu fui criando, eu fui criando, eu fui criando, eu fui criando. Dentro desses produtos digitais, eu criei também mentorias, o que me ajudou muito, né? E pude ajudar mais pessoas de forma mais profunda, né? Nas mentorias. Só que eu poderia ter continuado a vender o Instagram de impacto naquela estratégia. Ou depois mudar só a estratégia, né? Jogar ele no perpétuo e só atualizando algumas aulas de tráfego, algumas coisas, porque ele é um curso bem completo. E muito bom mesmo. Até hoje, quando eu faço mentorias, faço consultorias, às vezes eu libero algumas aulas do Instagram de impacto e as pessoas gostam muito, o feedback sempre é muito positivo. Mas isso que aconteceu, gente, eu tô trazendo, porque isso foi o resultado de uma criatividade mal administrada. Uma pessoa que criava e não entendia que era altamente criativa até ter feito 14 produtos. Eu não tinha me tocado até chegar nesse momento assim, puxa, mas eu crio, vendo, desanimo, crio outra coisa, crio, vendo, desanimo, crio outra coisa. Por que isso acontece comigo? E eu vivia nessa angústia, né? Durante um tempo eu fiquei muito angustiada com isso. Teve uma época que eu fiz assim, não, a minha vibe é fazer mentorias e consultorias. Porque nas mentorias e nas consultorias eu consigo pegar todas as minhas ideias e jogar para as minhas mentorandas. Então eu tinha ideias para os produtos delas. As pessoas vinham para cá e elas vinham para mim e elas falavam qual era a dificuldade que elas tinham, qual era a dificuldade do negócio, e a gente analisava o negócio direitinho, estudava o público e às vezes a dificuldade que elas tinham de criar o produto, eu não tinha. E eu comecei a desaguar um pouco da minha criatividade e entender que esse poderia ser um caminho para mim. Mas não era o único caminho, porque dar pitaco na vida dos outros não era a única coisa que eu queria fazer. Embora seja um trabalho muito bem pago. E seja um trabalho que eu amo fazer. Amo fazer. Mas a minha mente precisava criar mais. Até que eu entendi que eu tinha que abrir uma escola. Eu tinha que abrir uma academia. Que aí dava para eu ir adicionando os produtos novos que eu ia criando àquele ambiente. E quem viesse poderia adquirir todos os produtos de uma só vez, ao entrar na academia. Entende? Foi a forma que eu entendi. Depois que eu descobri a superdotação, que eu vim entender por que eu era. Criava um produto, ia para outro, porque entrava na questão da área de interesse. A superdotação, ela traz isso. Aí já vou trazer um pouco, desmistificar um pouco, né? Dessa questão do superdotado ser bom em tudo. Que não é verdade. Não existe ninguém que é bom em tudo, gente. Só Deus. Isso é maluquice que o homem fica inventando para poder gerar segregação. Certo? A pessoa superdotada, ela tem essa facilidade de aprendizagem, mas ela é muito voltada para a área de interesse. Porque ela vê uma coisa assim, ela se interessa, aí ela quer esmiuçar. Ela entra naquele comprometimento com a tarefa que eu comentei no episódio passado. Aí ela vai estudando muito sobre aquele assunto. Vai se interessando muito por isso. E acabava que foi por isso que eu criei tantos cursos. Porque eu vi uma nova janela de oportunidade e eu achava interessante. E aquilo abria uma janela de interesse. E aqui, naquela janela de interesse, eu podia me aprofundar mais um pouco, porque eu já tinha conhecimento naquele assunto que poderia, né, ser desaguado na vida das pessoas.
Mas eu tinha a oportunidade de estudar mais um pouco e conseguir também tirar tudo que tinha na minha cabeça e jogar pro mundo. Porque a gente pensa demais, né? A gente fica com muita coisa na cabeça. E a mesma necessidade que eu tenho de entender as coisas, de descobrir as coisas, eu também tenho de colocar isso para fora. De criar algo novo a partir daquele entendimento que eu tive. A partir daquele conhecimento novo que eu peguei. Certo? Então, é um desafio que se eu soubesse antes da minha condição, talvez eu tivesse criado a escola mais cedo. E talvez vocês já tivessem ouvido mais falar de mim. Porque as coisas já poderiam estar num nível maior. Mas não estavam, porque eu não sabia como é que eu funcionava, né? Porque quando a gente não se entende, é por isso que o autoconhecimento é tão importante e é por isso que a identificação na idade adulta, ela é relevante sim. Porque quando você se entende, você consegue criar estratégias para viver melhor com a sua forma de funcionar. Entende? Quando você não se entende, você fica batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça, até você entender assim, eu acho que eu tenho uma tendência para isso. Então, já que eu tenho uma tendência para essa coisa, então eu vou fazer tal coisa. Mas isso aí, meu irmão, até que você chegue nessa conclusão, já se foram 14 produtos criados, validados, investido, tempo, dinheiro, energia. São quase 10 anos. São quase 10 anos, né? São 8 anos. Eu comecei no digital em 2016. São quase 10 anos. Então, assim, é muito importante. É por isso que eu precisava fazer o Mulheres que Pensam Demais, né? Porque eu preciso alertar as mulheres que são assim, de que o que ela tá vivendo não é só ela que vive, não é porque ela é maluca, sabe? E tem como criar estratégia para isso. Tem como dar certo, mesmo sendo assim. Mesmo enfrentando esse desafio. Mesmo tendo algo que as pessoas dizem que é muito bom, que se procura pessoas criativas, né? As startups estão aí, o mercado está dizendo que você precisa ter criatividade, que você precisa ser automotivado, que você precisa inovar. Mas a mulher que é altamente criativa, ela sofre com esse excesso de criatividade, que pode gerar travas na vida dela. Pode gerar travas no negócio, pode gerar travas no mercado tradicional. Certo? Então, eu tô trazendo essa minha experiência. E nessa minha experiência, eu acho que vocês já tiveram algumas ideias. Eu sugiro que vocês anotem. Eu sugiro que vocês ouçam o podcast Mulheres que Pensam Demais com papel e caneta na mão. Certo? Porque vocês vão ter ideias, vocês vão ter insights. E aí, se vocês não escreverem, vai se perder. E vocês vão continuar nessa sensação, né? De que tá perdida, de que não tem direcionamento, de que não sabe o que fazer. Enfim. Mas eu trouxe aqui cinco passos, 5 coisas que você pode fazer para poder lhe ajudar. Se você é uma mulher altamente criativa e está sofrendo porque a sua criatividade é alta demais, se tem algum desses problemas, um passo interessante é você fazer a curadoria de ideias. É você pegar essas ideias e colocar no papel. Para com essa maluquice de ficar com as ideias na cabeça. Certo? Para com isso. Tem que pegar e colocar no papel, gente. Quando você coloca uma coisa no papel, aí você vai desenrolar. Você é uma mulher que pensa demais, você precisa desaguar. Você precisa tirar tudo que tem na sua cabeça e trazer para o concreto. Senão você fica só no ar, só no elemento ar, no elemento das ideias. E aquilo vai lhe consumindo. Inclusive, para ajudar você nesse processo, que eu disponibilizo um caderno Mulheres que Pensam Demais. É um caderno de pintura, certo? Que você pode pegar, tá com a mente muito cheia, não sabe pra onde ir. Tem vezes, gente, que eu sinto aqui, ó, o meu cérebro doer. Eu não tenho dor de cabeça, eu sinto o cérebro doer, de tanto que eu penso. Tanto que o fluxo de pensamentos é acelerado. O caderno Mulheres que Pensam Demais é um caderno de pintura, eu chamava também de caderno terapêutico.
Ele é um caderno que vai lhe ajudar a você desaguar essas ideias, a você parar um pouco e você conseguir desaguar. Porque ali você vai poder pintar. Você vai usar essa sua criatividade para poder pintar. E quando você estiver lá pintando e você for tomando conta, você for se conectando com a pintura, com o desenho, com as frases que tem no desenho, isso é um processo terapêutico muito lindo. E atrás de cada desenho, você pode escrever suas ideias. Você pode fazer a sua curadoria de ideias ali, do que você pensou. Eu tô com algumas ideias pro meu estúdio, eu tô com algumas ideias pro meu negócio digital, pro meu negócio de maquiagem, pro meu negócio de nutrição. Não sei direito o que fazer. Pega o caderno, começa a pintar, certo? Depois vai lá, ó, vai surgindo alguma coisa, na folha atrás você escreve a sua ideia. Faz uma curadoria. Isso já vai lhe acalmar, isso já vai acalmar a sua mente, porque você vai tirar daqui, você vai trazer pro concreto. Você vai aterrar essa ideia que tá no ar, certo? Para você ter acesso ao nosso caderno de pintura, é muito fácil, é só você clicar aqui no link que tá aqui embaixo desse vídeo e entrar no nosso canal do WhatsApp. A gente está disponibilizando ele lá. Muito simples. Entrou, pegou. Certo? Um outro ponto é você fazer pesquisa de mercado. Eu tenho uma ideia boa para o meu estúdio. Como que tá o mercado em relação a isso? Gente, dá para fazer pesquisa de mercado olhando o Instagram e Google. Dá um Google, dá uma olhada nos concorrentes. Olha no Instagram quem são os concorrentes. Agora olha no Instagram quem são os concorrentes que estão no mesmo nível que você. Certo? Não precisa ser o top das galáxias. Dá para você ver os players do mercado e dá para você ver também quem são os que estão no seu nível. E ali você vai fazer essa pesquisa de mercado e ver se vai dar certo ou não. O que é que você pode, né? Se tem um gap de mercado para você entrar. Se tem algo ali que aquela ideia pode entrar e ajudar a resolver esse problema no mercado. Certo? Outra coisa que você pode fazer é se perguntar se tem como juntar todas essas ideias em um produto só. Como eu fiz com a academia. Tem como montar uma esteira de produtos com essas ideias? Então, tipo, às vezes você pensou em 3, 4 produtos. Tem como montar uma esteira? O cliente compra esse, depois ele vai comprar esse, depois ele vai ser chamado a comprar esse? É uma forma também. E a outra é ter parcerias e ter mentores que lhe direcione. Você não vai ficar sem direcionamento. Você perguntar, ou tem alguém que você possa perguntar assim, ó. Eu tô com essa ideia aqui, o que que você acha? Mas não é qualquer pessoa. É alguém que entenda da sua condição, que entenda do seu mercado, que você está querendo trazer essa nova ideia, certo? E que possa lhe direcionar. Porque se você perguntar para sua amiga do lado, que não empreende, que não faz nada, ela vai ter uma ideia que talvez seja totalmente desconectada do seu negócio, certo? Então é isso que eu queria trazer aqui nesse episódio de hoje, curtinho. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui. E não se esquece de ir lá pro nosso canal do WhatsApp, certo? Onde eu vou trazer mais conteúdos para vocês lá. Vou avisar das nossas lives. Sempre que um episódio estiver disponível, eu vou avisar lá também. Tá certo? Espero vocês. Tchau, tchau.